Olá, eu sou Suzana Stilling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Esta história foi publicada por meio de folhetins entre os anos de 1844 a 1846. Então, era um modo de você ir apresentando um romance em periódicos, né? Em trechos deste romance saíam publicados em jornais que periodicamente então vinham a público, e os leitores eles iam acompanhando esses romances no longo do tempo, no longo de meses, era como uma novela, né? Quando em 1846 ele finalizou a história para aquele público do jornal, então finalmente Alexandre Dumas fez a publicação do romance em livro. E ele já era um autor consagrado, ele já tinha publicado, por exemplo, Os Três Mosqueteiros. Na construção dessa história, Alexandre Dumas teve a ajuda de seus assistentes, né? Aqui no livro é dito que ele tinha dezenas, né, de assistentes que faziam pesquisa do tema no qual ele iria abrir seu leque aí de possibilidades no romance. E, enfim, faziam esboços para ele, né, a respeito do que seria escrito, mas um deles em especial trata-se do ex-professor universitário que usava de seus conhecimentos para contribuir, então, né, nos romances de Alexandre Dumas. E ele não só fazia as pesquisas, como ele de fato fazia o esqueleto, né, de uma história, e Alexandre Dumas entrava com o seu talento, né, para a escrita. Então ele fazia aquele jeito romanesco, né, de escrever. Mas esse assistente, Auguste Maquet, ele não se contentou em somente receber por este trabalho. Ele, depois que desfez a parceria com Alexandre Dumas, ele exigiu na justiça a coautoria da obra. E também ele queria um valor assim exorbitante relativo a direitos autorais. Lhe foi negado a coautoria, mas a justiça lhe concedeu os royalties referentes a esta história. O Conde de Monte Cristo vai tratar da história de Edmond Dantes, um marinheiro jovem de aproximadamente 20 anos de idade, que após passar alguns meses em alto mar, ele retorna para casa louco de saudade de sua quase noiva Mercedes e de seu paizinho, né, que é toda a família que ele tem, é esse pai. Então, ele, garoto pobre assim que era, mas sempre teve muito cuidado com esse pai, com a sua vida, né? E ele guardou naqueles meses, guardou todo o dinheiro que ele ganhava como salário e queria apresentar isso ao pai e à Mercedes. Então ele chega dessa viagem muito ansioso para rever esses dois entes queridos, mas no caminho para casa ele primeiro conversa com o seu patrão e dá os pontos de toda a navegação, como tudo aconteceu, explica a morte inesperada do capitão do navio, que ele sofre de algum mal e morre repentinamente, e acaba sendo promovido por este dono da empresa de capitão do navio. Então ele vai assim duplamente feliz, né, rever o seu pai e a sua Mercedes. Mas a situação que acontece é a seguinte: tem uma pessoa desse navio também, que é o contador. Ele ouve o patrão oferecendo a posição de capitão para Dantes, e ele se corrói de inveja, assim, né? Ele fica furioso com isso. E ele acaba articulando um plano para acabar com essa felicidade de Edmond Dantes. Ele quer dar um jeito de jogar esse moço de lado, né? A Mercedes é apaixonadíssima por Edmond Dantes, mas ela tem um primo que morre de amores por ela. Então, esse primo, não conseguindo atraí-la para si, ele acaba se juntando lá com aquele contador invejoso do navio, e os dois armam um grande plano contra Edmond Dantes e isso acaba levando esse moço à prisão. Ele foi acusado de bonapartista. E ser um bonapartista naquela época, lá no século XIX, na França, era a pior coisa que uma pessoa poderia ser acusada, porque
sendo um bonapartista, automaticamente ele era um inimigo do rei, um inimigo da população francesa, né? Então Edmond Dantes, ele acaba sendo jogado numa masmorra, condenado à prisão perpétua, mas ele nem imagina isso, ele não sabe do que está sendo acusado, ele toma um susto assim quando vem soldados para lhe prender, né? E ele até acha que é alguma coisa assim, um mal entendido, que logo, 2 dias, tudo vai se esclarecer, né? Mas não, ele fica realmente esquecido na prisão. E ele, no primeiro momento, se corrói, né? Ele passa muita raiva, se desilude, se revolta contra Deus. Aquela coisa toda, né? Que, obviamente, um ser humano vai sentir, né? Quando acusado injustamente e sua liberdade, né, lhe é tirada. Mas ele encontra uma pessoa dentro dessa prisão e esta pessoa acaba tornando Edmond Dantes um grande homem, assim. Ele desenvolve Edmond intelectualmente, né? Ele é um homem muito sábio e vai passar assim todos os seus conhecimentos no longo daquele tempo, né, para Edmond. E acaba transformando esse jovem num homem bastante conhecedor de muitas coisas do mundo. Ele se torna um poliglota, ele tem todo o tempo livre, né? Não tem nada para fazer, então ele fica aprendendo, fica estudando. E também ele acaba herdando uma grande fortuna deste mesmo homem que o auxilia, né? No desenvolvimento pessoal dele, intelectual, enfim. E quando ele finalmente sai dessa prisão, a primeira coisa que ele vai fazer é conferir que realmente existe aquela fortuna, embora ele não duvide disso, mas ele quer tomar posse dela. E ele, nos anos de prisão, ele já vinha arquitetando tudo o que ele gostaria de fazer e o que ele iria fazer quando ele estivesse finalmente livre. Ele queria se vingar, né? Não é porque ele estava agora um homem refinado que ele iria perdoar quem tinha feito aquilo com ele, né? Quem tinha tirado sua liberdade, o seu amor, lhe tirado da família. Ele já não sabia se o pai estava vivo ainda, ele não sabia como estava a Mercedes. E ao longo da história a gente vai vendo o que foi acontecendo com cada um desses personagens. E o que Alexandre Dumas faz aqui é uma coisa absolutamente magistral, sabe? É um jeito de escrever que ele te segura mesmo, sabe? Você não percebe o tempo passar quando você está lendo O Conde de Monte Cristo. É uma história fantástica, fenomenal. A partir daí, então, a gente vai acompanhando toda essa vingança sendo aplicada contra os seus malfeitores. Falando assim, gente, eu estou passando uma linha muito reta, né? Na verdade, isso aqui é uma montanha russa constante, sabe? É muita coisa que vai ser abordada aqui nessa história. No livro, em algum momento, é dito que essa história de Alexandre Dumas representa muito bem a sociedade da França do século XIX, sabe? Ele retrata muito bem os costumes, o que se pensava, como se agia naquele momento, até vestimentas, enfim, os diálogos, a formação de tudo ali está respeitando rigorosamente o que se passava naquele século. E aí é uma questão, esse livro tem 1663 páginas. Ele é um livro extremamente longo, mas você não percebe isso, exatamente pela forma como ela é escrita, né? Os temas que ele vem puxando e a própria trama, sabe? Como ele articula muito bem tudo para fazer com que você não se desprenda em nenhum momento, sabe? Ele te aprisiona nessa história. E por ser um livro tão longo, muitas pessoas podem pensar assim, será que eu teria tempo para ler isto? Recentemente, né, nessa semana, há um canal que eu acompanho aqui no YouTube, um canal delicioso, eu vou deixar aqui na descrição o endereço para este vídeo, e ela falava exatamente sobre isso, né? Será que o leitor atual tem tempo de ler calhamaços, né? Esses livros longos? E eu até fiz questão de responder ali, achei curioso, achei bem interessante ela levantar essa questão, né? Porque o leitor atual, ele não tem tempo, né? Ele tem, e outra assim, a gente vive uma vida com uma outra velocidade, né? Lá, 200 anos atrás, sem televisão, sem nada de tecnologia, internet, enfim, o mundo era mais lento, né? Então, um livro longo, né, de muitas páginas,
Era maravilhoso, porque você ficava absorto naquilo, você ficava envolvido por aquilo. Mas no tempo de hoje, o nosso tempo muito curto, a gente acaba, claro, tendo uma preferência por livros mais rápidos, né, com poucas páginas. E ela levantava essa questão: será que as pessoas hoje se dedicam a calhamaços? E eu respondi que claro que sim, né? O leitor raiz, ele não vai se importar com a quantidade de páginas. Ele não vai olhar isso. É claro que você tem pouquíssimo tempo, mas você quer saber da história que tem ali. Eu tinha uma grande curiosidade com relação ao Conde de Monte Cristo. E já conhecia a história por alto, né? Claro. Já teve algumas adaptações no cinema, mas eu queria ter o prazer de ler essa história. E finalmente fiz agora e vou falar, não foi o primeiro calhamaço agora de 2024, eu li alguns no decorrer deste ano. Um deles foi A República dos Sonhos, de Nélida Pinhon, também, um livro com, acho que um número muito próximo a este, e tantos outros de 500 e poucas páginas, 600 e poucas páginas. A gente vai lendo, né? Isso não vai impedir. E meu tempo também é bem reduzido, assim, não tenho muito tempo disponível para isso. Até meus vídeos vêm atrasando aqui para o canal. Mas é óbvio que atualmente os autores eles vêm reduzindo bastante, né, esse número de páginas. A coisa é mais assim, é mais veloz, né? Mas eu vou assegurar que foi uma das coisas mais encantadoras que eu já li. Já li, eu tinha como meu livro favorito, não favorito, né? A gente tem uma lista de favoritos, mas assim, o que estava ali no topo era Os Miseráveis de Victor Hugo, que eu nunca desejei reler aquele livro, porque eu tenho muito receio de que vai cair, sabe? Ele não vai se manter no primeiro lugar, mas assim, é a minha memória afetiva, sabe? Eu tenho um laço muito forte porque ela me marcou muito naquela época. Eu ainda era adolescente quando eu li Os Miseráveis. E me marcou de um modo que eu gostaria que ficasse ali, né? Guardadinho no topo. Só que o Conde de Monte Cristo tirou ele de lá, tirou ele do pódio, porque é uma história absolutamente, assim, revolucionária, sabe? Ela mexe com muita coisa ao mesmo tempo, ele te sacode de tudo que é lado, ele te dá milhares, assim, de informações interessantes sobre sociedade, mas ele mexe com você internamente, sabe? Me trouxe grandes reflexões, foi bem interessante. E ele ganhou, viu? O pódio, tirou o Victor Hugo. Porque hoje a visão que eu tenho com relação a Victor Hugo, ele é um autor fantástico, né? Um queridíssimo meu. Só que assim, ele é prolixo, né? Ele tem aquela coisa, ele dá uns perdidos, né? Está tendo a narrativa, de repente ele foge, ele já joga outras coisas no meio, fica um bocado lento, assim. Tem alguns momentos, né, que Victor Hugo acaba segurando a história de um jeito que não agrada muito a mim, atualmente, né? E diferente Alexandre Dumas, tu vê que com quase 2.000 páginas aí nesse livro, ele faz a coisa acontecer, ele te chacoalha o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro, é como se você estivesse dentro de uma carroça e você é chacoalhado aquilo, sabe? Você não vai parar para dormir, não, porque você é chacoalhado a todo instante e ela está sempre em movimento, sabe, essa carroça. Muito legal, cara, é surpreendente. Por mais que você pense que conhece a história, você não conhece nada, eu não falei nada para você. Eu faço esse convite, viu? Tire um tempinho da sua vida para ler o Conde de Monte Cristo, você não vai se arrepender. É maravilhoso. Então eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá.